noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos vós. Amados amigos, irmãos em Cristo, simpatizantes da fé cristã, mais uma vez nos reunimos para estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, ao qual nós devemos a Ele toda a gratidão, todo louvor e toda adoração, não pelo que Ele tem feito em nossas vidas, e sim pelo que Ele é em nossas vidas. Somos gratos por este momento de estarmos aqui, todos respirando este fôlego de vida que o Senhor Deus tem nos dado. A cada um de nós, o Senhor tem um plano e um propósito, e eu não creio diferente nisso. Eu sei que cada um de nós tem um objetivo, desde que nos rendemos ao Senhor, para Ele que cumpra em nós aquilo que Ele tem o de melhor para nós. Portanto, eu quero iniciar esta palavra nesse domingo de Páscoa, em que muitas pessoas celebram este dia como se fosse o dia do chocolate, o dia do coelho, e nós temos visões diferentes, Não, para nós não tem o dia do chocolate, sim o dia do derramamento de sangue, e não também o dia do coelho, e sim do cordeiro, é o que nós acreditamos. Então eu quero deixar uma palavra aqui nesta noite que o Senhor me colocou no meu coração, exatamente sobre o significado deste domingo. Mas para você que está assistindo, curva a sua cabeça neste momento, vamos iniciar uma oração para que o Senhor nosso Deus conduza este trabalho, conduza este momento, e que todas as palavras que venham a ser expressadas aqui nesta noite tenham direcionamento do Teu Espírito Santo. Amém? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Criador, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti, Senhor Deus, rendemos toda a adoração, ó Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por este momento, Senhor Deus, de nós estarmos aqui reunidos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque não seria possível, Senhor Deus, o dia de hoje chegar até onde chegou, se não fosse, ó Pai, a Tua intervenção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, concedendo a nós, Senhor Deus, grandes livramentos, ó Pai, que nós acreditamos, apesar de nós não vermos, mas nós cremos, Senhor Deus, que teve muitos livramentos, Senhor Deus, no nosso dia, até este presente momento. Senhor nosso Deus, nós também estamos aqui, ó Pai, com os ouvidos atentos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, profundamente, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre, Senhor, em nossos corações, vai até a divisa da alma, Senhor, aleluia, aonde possa discernir todo o pensamento, Senhor. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, fique conosco, Senhor, continue conosco, ó Pai, operando, Senhor Deus, grandemente para a glória do Teu nome, Senhor. Se há alguém, Senhor Deus, em seu lar, ó Pai, aonde estiver, Senhor Deus, que esteja, Senhor, sentindo algum desconforto, ó Pai, no seu corpo físico, Senhor, eu Te peço neste momento, ó Pai, coloque as Tuas mãos, Senhor Deus, de poder, ó Pai, ordena, Senhor Deus, com a Tua voz de autoridade, Senhor Deus, para que esta dor, este incômodo, Senhor Deus, saia em nome de Jesus, Senhor, para que esta pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo, para que este irmão, esta irmã, Senhor Deus, que esteja ouvindo, Senhor Deus, aleluia, possa se sentir à vontade, ó Deus, aleluia, sem nada o desviar, Senhor Deus, deste momento, ó Pai, em que o Senhor estará falando conosco, Senhor. Por isso eu Te peço, Senhor Deus, aleluia, faça a Tua obra, Senhor, glorifica sim o Teu nome, Senhor, eu Te peço e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória, amém e amém. Graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, em Cristo Jesus, ao qual nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez fazendo essa transmissão, aleluia, num período bem próximo, creio eu que nós estaremos reunidos numa casa chamada Casa de Oração,
para juntos estarmos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos e não servimos a nenhum outro Deus além de Ti, Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Por isso, amados irmãos, queridos ouvintes, simpatizantes da fé cristã, aleluia, vamos estar atentos neste momento. A palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração vai falar da morte do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E esta palavra se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, lá no capítulo de número 19 e o versículo de número 28, aonde tem um título ali, a morte de Jesus. O versículo de número 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Amados irmãos, se você tem um pouco de conhecimento da Bíblia Sagrada, já esteve lendo algumas passagens dos evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas e até o próprio João, nós vamos ver relatos da trajetória de Jesus nos seus últimos dias aqui na terra. Precisamente, aleluia, nesta data de sexta-feira, começou na quinta noite, na sexta, no sábado e chegando até o domingo, que era o dia da sua ressurreição, aonde ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Então nós sabemos que nessa história, Jesus estava com os seus discípulos, aqueles ao qual Jesus os escolheu, os seus 11 discípulos, que Judas já não estava mais com eles, num lugar chamado Getsêmani, o Jardim das Oliveiras. A Bíblia Sagrada conta que Jesus leva os seus discípulos com eles para estar orando, mas quando chega em um lugar, ele fala assim: fiquem aqui, que eu vou ali orar. E com ele chama os seus amigos, aquele que ele podia contar, aquele que ele podia confidenciar. Ele chama Pedro, Tiago e João. A vocês me acompanhem. A história diz que para esses três ele conta o que ele estava sentindo. E ele diz que a sua alma estava amargurada. Jesus está sentindo naquele momento uma tristeza muito grande. Estava se aproximando os seus últimos capítulos aqui na terra. Como homem, como 100% homem, estava se aproximando os seus dias aqui na terra. E para eles ele diz: olha gente, fiquem aqui que eu vou ali orar, me ajudem em oração. E Jesus se afasta, e a Bíblia Sagrada diz que ele se afasta um pouco desses três, e ali ele se dobra, coloca o rosto em terra e começa a falar com o Papai do Céu. E ali, como homem, a Bíblia Sagrada diz que ele diz: Senhor Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele também era Deus, e como a Bíblia Sagrada diz que ele, como Deus, ele diz: portanto, que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A Bíblia Sagrada diz também que quando ele faz essa oração, ele volta onde estavam aqueles três que ele tinha deixado ali, e os encontra dormindo. E eles dizem para ele: olha, não podeis vigiar somente um pouco comigo? Vigiai e orai, a carne é fraca. A Bíblia Sagrada diz também que ele faz isso por 3 vezes. E as 3 vezes ele encontra aqueles que ele tinha separado do meio dos outros, dormindo. E ele diz: basta, é chegado a hora do Filho do Homem. Terminadas essas palavras, ele olha para a entrada daquele monte e ele vê luzes, tochas acesas e uma multidão de pessoas vindo em sua direção.
A história também conta que dessa multidão um homem sai e se destaca entre eles e vem caminhando em direção a Jesus Cristo e lhe dá um beijo em sua face. Qual de nós, sabendo que tinha uma pessoa nos traindo, daria que tipo de resposta a essa pessoa? Jesus olhou para aquele homem chamado Judas, era um dos seus, e disse: amigo, amigo. Olha a diferença, até nessas horas Jesus está nos dando uma lição de humildade, de complexidade, de compreensão até, porque o Senhor nosso Deus, ao qual nós servimos na pessoa bendita de Jesus Cristo, nos deixou vários e vários exemplos de como devemos ser diante aos outros, diante aos nossos inimigos, diante aqueles que nos afrontam, diante aqueles que nos perseguem, que nos falam, nos caluniam pelas costas. Ele deixa um grande exemplo. Chamando então aquele homem que tinha o traído por algumas moedas, ele chama ele de amigo. O sinal era esse, aquele que o qual Judas beijasse, este era Jesus. E ali começa um martírio muito grande. Quinta-feira à noite levam Jesus até Caifás, Anás, e ali começa uma acusação. Não tendo o que acusá-lo, leva então a Pilatos. Pilatos o interroga, não vê nada de que poderia incriminar, apenas açoita ele e manda para Herodes. Herodes depois devolve para Pilatos. Com isso ele posa uma noite toda em uma cela fria, para na sexta-feira então começar a sua jornada até o Calvário. Uma história muito triste, lida e até contada, mas aquela era uma história que tinha que ser feita, tinha que ser cumprida, realizada, porque a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus dormiu sem janta, sem o café da manhã, estava carregando sobre os seus ombros uma grande cruz, que não era dele, era nossa. E sobre ele aquela cruz que não era dele, era nossa, ele estava carregando por nós. Subindo uma rua, subida até o alto, um monte chamado Gólgota, ou seja, caveira, onde ali ele seria crucificado. Seu corpo já todo retalhado, as suas costas de tantas chicotadas que ele tinha levado. A Bíblia Sagrada conta que ele foi crucificado junto ou no meio de dois malfeitores. Um acusava e o outro defendia. O espírito do diabo entrou naquele e começou a acusar, mas o Espírito de Deus entrou naquele outro e começou a defendê-lo. E a Bíblia Sagrada diz que para aquele que começou a defender Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, olhando para ele, falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Uma história, amados, em que contada tem um significado, mas se você prestar atenção e tentar vivenciar ou tentar se imaginar naquela cena de crime, que aquilo foi um crime, vocês vão ficar horrorizados com o que fizeram com o nosso Jesus. Horrorizado. Aqueles que o seguiam e conheciam, aqueles que acreditavam nele, aqueles que foram curados, libertos, chorando e gritando: não faça isso. Mas aqueles que ainda tinham a lei em seus corações e seguia tudo o que o sacerdote, o sinédrio falava, eles repetidamente: crucifica ele, crucifica ele. Mas a história vai muito mais além disso, de uma crucificação, porque Jesus sabia que se ele desistisse, eu e você não suportaria. Jesus tinha que ir até o fim, para que eu e você hoje estivéssemos na liberdade, para estarmos livres, se quisermos,
do pecado e das armadilhas de Satanás. Para você ter acesso, eu e você ter acesso direto ao Pai, sem ter intermediário, sem ter que pedir para um sacerdote, para um sumo sacerdote, sem precisar levar uma rolinha, uma pomba, um carneiro, um cabrito, nada disso. É só dobrar o joelho no chão, confessar ao Senhor Jesus os seus pecados, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Este direito foi conquistado e comprado com sangue, para que eu e você tivéssemos essa liberdade para com o Pai. Jesus, naquele monte crucificado ali, pessoas zombando dele, outros assistindo aquele espetáculo dolorido de ver um homem, era normal aquilo para eles, alguém pregado em uma cruz, era normal. Mas o nosso Jesus, isso não era normal. Mas a Bíblia Sagrada conta que a morte dele teve um significado muito grande após isso. Porque houve terremoto, trevas entre a hora sexta até a hora nona, vozes ouvindo do céu, o Pai, naquele momento, aleluia, assistindo tudo, todos os seus seguidores, a mãe ali chorando, Maria Madalena, Salomé, todas as mulheres do ministério de Jesus ali chorando, a mãe de Jesus, Maria, sendo consolada por João, um dos membros que Jesus assim o escolheu. Uma cena muito triste para aqueles que acreditam que verdadeiramente aquele homem era o Filho de Deus. Mas para quem acreditava que era um charlatão ou era mais um, aquele era um espetáculo. Momento de descontração para muitos que estavam ali como espectadores de uma cena tão deplorável. A cena dá para se imaginar de uma forma bem cruel, de ver um homem sangrando e do seu lado sair sangue misturado com água, porque um dos soldados lhe furou a sua lateral abaixo da costela. Mas tudo isso Jesus sofreu calado. Lá no livro de Isaías diz que ele foi como um cordeiro ao matador e não abriu a boca. Ele sabia que se ele desistisse, eu e você não suportaria. Então a história, aleluia, em que é contada neste livro chamado Bíblia Sagrada, é para que nós guardemos ela em nosso coração, memorizarmos e vermos a riqueza de detalhes que essa história deixa para nós de exemplo deste grande e maravilhoso homem e do seu esplêndido amor pelas nossas vidas. Tudo isso ele fez por mim, por você. Tudo isso ele fez, aleluia, porque sabia que nós continuaríamos presos nas mãos do nosso inimigo. Nós não teríamos liberdade. Mas Jesus está nos dando essa liberdade de triunfar sobre o mal. Jesus está nos dando essa garantia de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que a morte dele tem um grande significado. Domingo agora, neste domingo nós comemoramos, ou muitos comemoram o dia da Páscoa, né? Todos ansiosos para ganhar um ovinho de chocolate, que diz que foi o coelho que botou. Nem vi que esse coelho bota ovo, quanto mais de chocolate. Um comércio grandioso envolvido por detrás disso. Tem um simbolismo muito grande para nós cristãos, o domingo, que é o domingo da ressurreição de Jesus, mas para muitos é o domingo de faturar,
É o domingo de ganhar dinheiro. É o domingo que eles esperam o ano todo para que os seus rendimentos alcancem então uma porcentagem maior. Ninguém sequer está se preocupando neste domingo com a ressurreição de Jesus. Tinha um grupo de mulheres que levantaram logo cedinho, correram lá para a sepultura onde Jesus estava sepultado. No caminho, uma dizia para a outra: nossa, quem vai tirar aquela pedra, hein? Uma enorme pedra está colocada na boca do túmulo. Vinham imaginando como é que tiraria uma pedra, mas chegou lá, a pedra já estava removida. Entraram e olharam e não viram o corpo de Jesus. Correram para avisar. 2 discípulos correm, Pedro e João. Pedro entra direto na caverna, no túmulo, olha e vê um lenço, símbolo do judeu, que significava que ele iria voltar. E ele sente uma alegria: não, Jesus ressuscitou. O que o mestre vinha falando para nós está se cumprindo. Está se cumprindo. Então o Jesus que nós servimos não está grudado em uma cruz. Ele está vivo. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Sabe o que é interceder? É saber por que você chora. É saber por que você sofre com alguma decepção. É saber, aleluia, por que você faz o que faz. Mesmo que não agrada a Deus, Ele sabe, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Então, quando fazemos algo, Jesus sabe. E quando clamamos misericórdia, que misericórdia é algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Não merecemos, mas Deus nos dá. E a misericórdia dele. Porque se fosse para ver o que é que nós merecemos, toda vez que nós erramos, já seria fulminados. Mas a misericórdia de Deus não permite isso, porque tem alguém lá, junto ao Pai, intercedendo, pedindo: dá mais uma chance para ela. Dá mais uma chance para ele. Ele vai se consertar. Ele vai abrir os olhos. Ele ainda vai vir adorar o Senhor, esperando para que você tome uma decisão firme. Firme. Larga de tudo o que não glorifica a Deus. Larga do vício, da prostituição, da droga. Larga dos palavrões, da mentira. Muda as suas atitudes. Porque tem alguém lá em cima, intercedendo pelo Pai. Senhor, dá mais uma chance, Pai, para ele. Dá mais uma chance para ela. Ela vai se consertar. A morte de Cristo, simbolizando no dia de hoje, ela tinha que acontecer. Ela tinha que acontecer. Já vinha escrito, já vinha sido profetizado. E tudo que Jesus fez foi para cumprir as escrituras que já estavam profetizadas, já estava dito. A palavra de Deus estava se cumprindo ali naquele momento. E se cumpriu. Mesmo que muitas pessoas não acreditavam que isso ia acontecer, mas se cumpriu. É como nos dias de hoje. A volta de Cristo vai acontecer, ninguém está acreditando, ninguém está levando a sério, mas está escrito. E se está escrito, vai sim realmente acontecer. Vai chegar o juízo de Deus, lá na grande tribulação, vai chegar sim. Vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai acontecer sim. Queira você ou não acreditar, vai se cumprir a palavra de Deus. Tudo
tudo o que foi profetizado, tudo o que foi deixado escrito nesta Bíblia, neste livro sagrado, é fiel e verdadeiro e vai acontecer. Pode ser que você já não duvida, esteja com o coração cheio de dúvida, isso está demorando, Jesus falou que ia voltar, mas já passou mais de 2000 anos e ele não voltou. O tempo para nós é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo totalmente diferente do tempo de Deus. A Bíblia diz que para Deus um dia são 1000 anos, que 1000 anos são um dia. Então você não tenta entender o tempo de Deus. Fique preparado, fique vigilante na presença de Deus. Este domingo, em que muitos nem sequer se lembraram da ressurreição de Cristo, muitos sequer pensou que Jesus não estaria mais lá, ressuscitou por mim e por você, e ainda se passou aqui na terra mais 40 dias aqui dando instruções para os seus discípulos e encorajando-os a continuarem a estar ministrando a palavra, anunciando do reino de Deus, porque a missão continua. Se Jesus voltar amanhã, amém. Se voltar daqui um mês que vem, vamos continuar anunciando a palavra até o mês que vem. Se Jesus voltar daqui a um ano, amém, vamos continuar anunciando a palavra de Deus até daqui a um ano. Mas o tempo não cabe a nós, cabe a Deus. O dia e a hora cabe a Ele. Quem sabe ali ele dá uma olhada para a sua direita, vê o filho sentado e ele fala assim: filho, é hoje. É hoje, pai? É hoje, filho. Pode descer e buscar a sua noiva. Pode descer e buscar a tua igreja. É hoje. A ordem tem que partir do pai. A ordem vai partir do pai para que o filho venha buscar a noiva. E a noiva está preparada? E a noiva está em comunhão? A noiva está em consagração? Ou a noiva está se esbanjando comendo ovo de Páscoa? Ou a noiva está pensando em presentear os seus entes queridos com um ovo de chocolate, sem sequer lembrar que é uma data que nós devemos respeitar, que é a data da ressurreição, é o dia da ressurreição de Cristo, onde Cristo teve domínio sobre a morte. A morte não pôde com ele. Ele está vivo, não está mais pregado em uma cruz. Por isso eu não lembro do meu Jesus pregado numa cruz. Eu lembro do meu Jesus, aleluia, andando junto conosco, caminhando conosco até a consumação dos séculos. Eu vejo o meu Jesus nos ajudando na evangelização, nos ajudando, aleluia, a ganhar almas, nos preparando e nos ajudando a preparar outros para a sua vinda. Então eu não tenho motivos, aleluia, para pensar que o meu Jesus está numa cruz e por isso eu tenho que festejar comendo chocolate porque é domingo de Páscoa. Páscoa, nós se lembramos assim, lembramos do sacrifício de Cristo, do que Ele fez por mim e por você. Porém, a nossa história tem um período, tem uma carência, tem uma determinada data em que nós vamos deixar de existir aqui nesta terra.
Sabemos também que ninguém quer que este dia seja antecipado além daquilo que nós imaginamos, porque nós imaginamos partir desse lugar lá com os nossos 80, 90 anos ou mais, depois de nós termos aproveitado o máximo da nossa vida aqui na terra. Mas não importa o tempo de vida que você teve aqui na terra, se você viveu pouco ou viveu muito, o importante é que cada um de nós vamos deixar de existir aqui para estar existindo lá, com duas opções após a nossa partida. 2 endereços, você pode escolher: céu ou inferno. Não existe um meio termo. Eu vou chegar lá na porta e São Pedro vai me receber e vai me falar: você quer ir para cá ou você quer ir para lá? Não vai existir isso. Não vai existir isso. Você tem que determinar a sua vida aqui, agora, enquanto você está respirando esse fôlego de vida. Não se comemora, aleluia, datas especiais que a Bíblia Sagrada nos diz com coisas mundanas deste mundo. Devemos lembrar, aleluia, que essas datas comemorativas para os judeus eram muito sério, e para nós cristãos também é muito sério. Também é muito sério. Você e eu temos a responsabilidade de estar guardando essas datas comemorativas da Bíblia Sagrada em nossos corações, principalmente essa da morte de Cristo, como um passaporte para a entrada ao céu. Porque sem este evento ocorrido, não seria possível você ter acesso ao Pai. Então isso tinha que acontecer. Na minha vida, na sua vida, tem um significado muito grande este ato que Jesus acabou passando. Infelizmente, para nossa tristeza, passou um período de grande sofrimento. Acredito eu que foi os períodos mais críticos da sua vida terrena aqui na terra. E se ele, por pregar a palavra do Pai, por anunciar o reino, passou por situações tão difíceis da sua vida terrena, imagine eu e você. Por estarmos anunciando a palavra de Deus, nós somos diferenciados. Você acha que Deus colocou-nos dentro de uma redoma de vidro, protegida por anticorpos celestiais, e que nada vai acontecer com a gente? Eu sirvo a Deus, eu sou um adorador, então eu não posso ter nenhum tipo de enfermidade, eu não posso passar por nenhuma adversidade, eu não posso ser caluniado, eu não posso isso, eu não posso me entristecer. Está enganado. A Bíblia Sagrada diz que o sol nasce para o justo, também nasce para o injusto. Você está num mundo, aleluia, em que Deus criou e que a Bíblia Sagrada diz que jaz no maligno, aproveita situações, momentos, para fazer com que você se distraia e não venha dar a importância real para a morte de Cristo, para que você não venha dar importância real para os acontecimentos históricos da Bíblia Sagrada. Mas isso foi no passado. Mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Tudo o que deixou escrito neste livro vai se cumprir. Pode ser que eu, na minha idade, não alcance muitos acontecimentos, mas você que é novo, pode se esperar que vai acontecer muitas coisas enquanto no seu decorrer da sua vida.
Então não espere, não pague para ver. Mude agora. Mude o seu modo de pensar, é agora. É já. Eu anuncio esta mensagem aqui para você todas as vezes, mas a intenção desta mensagem é fazer com que você se desperta. Você, jovem, que acha que a sua vida é só curtir, você, jovem, que acha que está muito novo ainda para mim ir para a igreja, eu tenho que aproveitar mais, engano seu. Você pode ser feliz servindo Jesus. Você pode fazer o que você bem quiser dentro dos padrões cristãos e servir a Jesus. Você pode ser feliz sendo jovem e servir a Jesus. Basta o seu modo, a sua visão. Como que você vê o mundo? Antes, eu tinha um pensamento exatamente diferente do que eu tenho hoje. Eu achava que aqueles que frequentavam a igreja eram um povo muito limitado, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro. Aí eu aprendi que na Bíblia Sagrada ela nos deixou escrito o seguinte, que tudo me é lícito. Nada me impede de fazer o que eu quiser. Só que esse versículo ainda continua dizendo o seguinte, que tudo me é lícito, porém não me convém. Como um homem de Deus não convém eu fazer certas atitudes. Como um homem de Deus, eu tenho que limitar algumas ações, porque nem tudo, aleluia, vai servir de um bom exemplo. Ninguém, aleluia, vai dar crédito para uma pessoa que ministra a palavra do Senhor e fora daqui tem outras atitudes. Qual seria o crédito? Nenhum. O que é que você tem feito no dia de hoje? Qual foi o seu dia? Qual foi as suas ações? Alguém perguntou o significado da Páscoa para você? Alguém te procurou você como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus? Qual o significado da Páscoa para você, cristão? Todo esse sofrimento, desde a prisão de Jesus, lá no Getsemane, até o momento que ele vai na presença de Anás, depois de cair Pilatos interroga ele, manda para Herodes vê que não tem nada, de novo para Pilatos. Toda essa trajetória de sofrimento de Jesus. Qual é o significado disso tudo para a sua vida? Nós ministramos aqui nesta noite sobre a morte de Jesus. O que é a morte de Jesus para você? Qual é o peso que ela tem na sua vida? Ou você pensa que foi somente uma morte comum igual às demais mortes? Morre gente todo dia. Mas essa morte foi diferente. Essa morte foi planejada. Esta morte teve dia, hora, local, tinha um significado. Tudo já estava sincronizado. Esta morte já vinha sendo anunciada há muitos e muitos anos. Só que ninguém deu crédito para isso. Quando Jesus pregava sobre a sua morte para os seus discípulos, ninguém acreditava. Ninguém acreditava, achava que era uma palavra qualquer. Como hoje, Jesus vai voltar, ninguém está acreditando, ninguém dá crédito
para isso. Acha que isso não vai acontecer mais. Engano seu. Vai acontecer sim. Vai ter esse momento. Esses dias de quarentena, eu estive pensando uma coisa. Quantos irmãos se esfriaram nessa quarentena? Quantos irmãos deixaram de orar? Quantos irmãos deixaram de ler a palavra de Deus? Sequer pegaram na Bíblia. Nesses dias de quarentena que Deus permitiu que parassem as pessoas, eu acredito que era para que as pessoas se voltassem a Ele. E nem isso. As pessoas acharam este isolamento social um pretexto para fazer outras atividades, menos orar, menos glorificar Deus. Para você que tem o costume de ir lá de vez em quando na igreja, você pode ser que não tenha sentido tanta diferença assim. Mas para aqueles que gostam de ir na casa de Deus, gostam de estar na casa de Deus, para esses eu acredito sim, que os cultos estejam fazendo muita, mas muita falta. Mas para muitos que esporadicamente frequentam os cultos, não teve grande importância não. Já faltava muitas vezes no culto, não dava tanta importância se ficasse em casa ou se ia para a igreja. Então esse tempo, eu acredito que Deus requer de nós um pouco mais de tempo para Ele, e nem isso nós não temos feito. Tempo para Deus. E agora nós temos tempo, bastante tempo. Só que por causa do tempo, resolvemos fazer muitas outras coisas, mas não oramos, não jejuamos, não temos leitura na Bíblia, nada disso. Nada disso. Você meditou no dia de hoje foi domingo, sobre o sacrifício de Jesus lá na cruz? Alguma vez, algum momento passou pela sua cabeça o significado da Páscoa lá? Ou só foi para você presentear alguém com ovo, de chocolate, comprar uma caixa de bombom? Passou pela sua cabeça esse momento? Quando você levantou de manhã hoje, você levantou com o pensamento: nossa, se neste momento o meu Jesus já não está mais lá naquela sepultura. Nossa, neste momento aquelas mulheres sofreram uma decepção. O corpo do nosso Jesus não estava mais lá. Será que passou isso pela sua mente? Será que você pensou nisso neste momento? Nossa, hoje é domingo, é o dia que o meu Salvador ressuscitou. Oh, glória a Deus! E a Bíblia Sagrada diz que Ele fez isso por causa de mim e de você. E aonde Ele estiver, nós estaremos também. Então não pense você, aleluia, que você, crendo ou não crendo que Jesus ressuscitou, você não terá uma surpresa na sua partida daqui. Irmãos, muitos de nós, eu falo nós cristãos, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, ainda não temos essa convicção em nosso coração, de que quando nós partirmos deste lugar aqui, desta terra,
nós teremos um encontro com o nosso Jesus. Muitos ainda não têm essa convicção em seu coração. Mas da mesma forma que Ele morreu e ressuscitou, isso irá acontecer conosco também. Vai acontecer conosco também. Ele fala assim: aonde eu estiver, estarás vós comigo também. Nós estaremos com Ele. Pense nisso. Às vezes você não dá muito crédito por esses acontecimentos porque deixaram escrito. Mas a Bíblia foi escrita por homem, comedor de arroz e feijão. Já ouvi isso um monte de vezes. Mas a minha Bíblia diz que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então esses homens que escreveram, cerca de 40 personagens aqui que escreveram a Bíblia Sagrada ao longo de 1500 anos, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então todas as palavras que estão aqui são fiéis e verdadeiras, e vai se cumprir, e vai se cumprir. No próximo domingo é ceia para nós cristãos da nossa igreja, IPR de Rubiné, Igreja Presbiteriana de Rubiné. Eu tenho um recadinho então depois para você que gostaria de participar da ceia. Então no final eu vou estar transmitindo isso. Porque mesmo tantos impedimentos na atualidade para nós não adorarmos a Deus na casa do Pai, no local, na casa de oração, nós estamos trabalhando, nós estamos aí arquitetando planos para que a obra do Senhor não pare. Isto que está acontecendo é uma estratégia para que você não fique sem a palavra de Deus. É uma forma de anunciar o Evangelho para que você não fique sem um alimento para a sua alma. Domingo, acredito que deve ter muitas lives como esta, de várias e várias igrejas espalhadas por esse Brasil afora e até mesmo no exterior. Cada um deles fazendo um momento como este aqui, por exemplo, de levar a mensagem até você. Então, mesmo que você não for para a igreja, mesmo que você não for para a igreja depois que voltar à normalidade, pensa nessas mensagens que você tem ouvido através das redes sociais. Deixa ela fazer o efeito desejado no seu coração. Coloque a sua vida no altar de Deus, que é o melhor caminho, é a melhor decisão que você tem que tomar. É deixar Deus entrar na sua vida e fazer esta mudança. Não vamos ser influenciados pelas modernidades da vida, as datas comemorativas do homem, que transforma uma data como essa em comércio, como muitas outras datas em comércio, querendo tirar proveito desses momentos. Uma forma também que eu acho que o mundo espiritual maligno tem de fazer com que as pessoas se desviem os seus pensamentos. Em que vê no domingo de Páscoa, assim, já começa a ligar: chocolate, ovo de Páscoa, domingo de Páscoa, coelho. Ninguém lembra: domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus. Domingo de Páscoa não é coelho, é cordeiro de Deus. É por isso, as estratégias hoje para fazer com que o cristão lembre cada vez menos da palavra de Deus está muito pesado, está muito carregada em nossos dias. Muito, muito. Sabe esse aparelho que você está me assistindo aí? O celular, o tablet, ou até mesmo uma televisão de plasma? Tem muitos outros mecanismos nesses aparelhos que fazem com que o ser humano desvie o seu pensamento.
faz com que o seu ser humano procure uma outra forma de assistir, de ser um telespectador, do que ficar de frente ouvindo a palavra de Deus, do que ouvir um culto, um hino, uma pregação de um pastor renomado. Procura distração nas redes sociais. E está assim, o cardápio das redes sociais está recheado de coisas mundanas. E quando se apegamos a isso, é lógico, você não vai ter tempo para pensar em Jesus, você não vai ter tempo para pensar que neste domingo Jesus ressuscitou, você não vai ter tempo de pensar que nesse exato momento tem uma live, seja da igreja ou da denominação que for, transmitindo uma palavra para a sua vida. Por quê? Porque a modernidade está como um avalanche em cima do cristão. Tem vários caminhos para que fazem você se desviar da fé cristã. Um conselho que eu te dou: vigia no que entra pelos seus olhos, vigia pelo que entra em seus ouvidos. Porque o que entra aqui e entra aqui, ele desce aqui. E se desceu aqui, aqui começa a trabalhar. E as mãos também, o seu corpo também. Porque você só faz algo depois que é processado aqui. Enche a sua mente de coisas boas, sadias, saudáveis, para que o seu corpo não entre num declínio espiritual. Nós falamos da morte de Cristo, que para mim e para você tem um grande significado, principalmente neste domingo de Páscoa. Guarde isso em seu coração. Guarde isso em seu coração. Porque tudo aquilo que Cristo fez e passou foi por você. Foi por mim. Foi pensando em nós. Foi pensando em nós. Tudo isso que Ele tem feito. Isso há mais de 2000 anos atrás, sabendo que hoje nós estaríamos falando da morte dele, o exemplo que Ele nos deixou. Então você, ouvinte, amante da fé cristã, simpatizante do Evangelho, para você, a palavra de Deus tem que fazer morada constante no seu coração. Não deixe que nada lhe roube o que o Senhor Jesus colocar aí dentro de você. Não deixe, de hipótese alguma, que a sua mente se desvie para coisas que não glorificam a Deus. Vigie para que o seu corpo, através das suas atitudes, não leve você para o inferno. Esta mensagem aqui desta noite, que faz um comparativo entre o domingo de Páscoa de hoje, da modernidade, e o domingo de Páscoa daquela época de Jesus. São significados totalmente diferentes, que ao longo destes anos, até chegar a datas de hoje, foram sendo alimentados por coisas mundanas, foram sendo alimentados ou até acrescentados histórias e algo para fazer com que você não guarde em seu coração o significado da morte de Cristo. Então, para nós, ouvintes da palavra de Deus, é um privilégio estar nos lembrando do sacrifício de Jesus. É um privilégio
também de ser escolhido por Deus, para estarmos levando a palavra dele, anunciando o seu reino, convertendo almas. Para nós, eu e você, temos a obrigação de carregar a bandeira de Cristo. Aonde você estiver, aonde eu estiver, temos um reino para anunciar. Não é somente lembrar na manhã, segunda-feira, e conversar com os amigos: nossa, ganhei um ovo de 700 gramas, comi tanto chocolate até dar dor de barriga. É lembrar que domingo, encontrar com os amigos: nossa, ontem foi o dia da ressurreição do nosso Jesus. Ontem foi a lembrança, ou até mesmo ontem, no domingo, foi o início de uma caminhada dele de 40 dias aqui na terra, depois da sua ressurreição. Olha quantos fatos nós temos para lembrar. Olha, ontem foi o início de uma pregação que ele iniciou, quando estava junto com 2 discípulos ao caminho de Emaús. Quando ele chega, os seus discípulos estão reunidos em uma casa e ele entra e sauda a todos, sem usar a porta. Ontem, olha só, isso nós conversamos já mais para frente. Domingo foi o início de uma conversa que ele teve com Tomé, dizendo: Tomé, enfia os dedos aqui. Você só crê se você enfiar o dedo nas minhas feridas? Toma, enfia o dedo. Então, irmãos, a passagem da crucificação, da morte de Jesus, do Getsêmani, tem que ficar gravada em nossas mentes. Para você, todas as vezes que chegar num domingo de Páscoa, você lembrar o sacrifício de Cristo pela sua vida e pela minha vida. Amém? Esta mensagem fiquem todos com Deus, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo programa, em nome de Jesus.